Você já se sentiu preso a dias que parecem sempre iguais? Como se o mundo estivesse andando, mas você continua parado no mesmo lugar? Hoje eu vou te ensinar uma técnica simples de 3 palavras, que quando pronunciadas todas as manhãs, podem reprogramar seu dia, sua mente e até sua sorte. E não é mágica, não é superstição. É ciência da mente, é estratégia espiritual e é a sabedoria, comprovada de quem estudou o sucesso durante décadas, como Napoleon Hill, e também está apoiada na Bíblia. Como diz Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se você aprender a decretar essas palavras, seu dia será direcionado para resultados concretos, abrindo portas que você nem sabia que existiam. O segredo está em começar o dia com propósito. Nos primeiros minutos ao acordar, seu cérebro está em um estado chamado hipnagogia, onde a mente é extremamente plástica, receptiva a sugestões e capaz de absorver padrões positivos ou negativos com facilidade. Estudos de neurociência mostram que os pensamentos iniciais da manhã definem o padrão emocional e cognitivo do dia inteiro. Napoleon Hill dizia: tudo começa com um pensamento. Controle seus pensamentos e você controlará sua vida. Ao falar essas 3 palavras de forma clara e decidida, você está literalmente decretando seu dia, programando sua mente subconsciente para buscar oportunidades, agir com confiança e atrair resultados. Essas palavras funcionam como um gatilho mental poderoso que ativa áreas do cérebro ligadas à motivação, foco e percepção de oportunidades. O que torna essas 3 palavras tão poderosas não é apenas o que você fala, mas como seu cérebro interpreta essa afirmação. Quando pronunciadas com intenção, elas funcionam como um comando direto para o subconsciente, que é responsável por 95% das decisões, hábitos e percepções do seu dia. O subconsciente não entende não, nem distingue entre realidade e imaginação. Ele apenas processa padrões. Então, ao repetir essas 3 palavras com convicção, você cria uma nova realidade interna que será refletida em suas ações, decisões e até nas oportunidades que surgem ao seu redor. Estudos em neuroplasticidade mostram que pensamentos repetidos constroem novas conexões neurais, reforçando padrões que antes poderiam gerar medo, dúvida ou procrastinação. Cada manhã, ao repetir essas palavras, você reescreve os caminhos do seu cérebro, substituindo limitações por confiança, medo por ação e dúvida por clareza. Napoleon Hill enfatizava que a mente é como um jardim. Se você plantar sementes de dúvida, escassez ou medo, colherá resultados negativos. Mas se plantar ideias de sucesso, abundância e fé, colherá conquistas, oportunidades e crescimento. Essas 3 palavras matinais são exatamente as sementes que direcionam sua mente para a abundância e realização. Além disso, a ciência comprova que o cérebro libera neurotransmissores como dopamina e serotonina quando você cria pensamentos positivos e focados em objetivos. Esses químicos aumentam sua energia, motivação e percepção de soluções, tornando você mais atento a oportunidades que antes passariam despercebidas. Portanto, essas 3 palavras não são apenas um mantra. Elas são uma ferramenta de reprogramação mental e emocional, capaz de transformar seu dia antes mesmo que ele comece. Ao praticá-las consistentemente, você ativa uma predisposição natural do cérebro para o sucesso, criando um ciclo de resultados positivos que se retroalimentam diariamente. Em resumo, você não está apenas falando palavras, você está decretando seu destino, alinhando mente consciente, subconsciente e ação, e criando o ambiente interno perfeito para que o impossível se torne natural. Não é qualquer jeito de falar. Para que essas 3 palavras funcionem,
1. Pronuncie com intenção e convicção. Seu cérebro reage mais à emoção do que às palavras em si. 2. Respire fundo antes e depois para gravar no subconsciente. 3. Visualize, mesmo que por 10 segundos, o resultado desejado. Isso aumenta a força do decreto. Por exemplo, se suas palavras forem "eu atraio sucesso", ao repeti-las, seu cérebro começa a notar oportunidades que antes passariam despercebidas. Sua postura mental muda, de medo ou dúvida, para confiança e expectativa. Sua energia atrai pessoas, recursos e ideias. Como diz Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Declarar é confiar e direcionar. É uma ação que combina fé, mente e intenção. Quando você pronuncia com intenção e convicção, está enviando um sinal claro ao seu cérebro. Isso é importante. O subconsciente responde melhor à emoção do que à lógica pura. É por isso que momentos emocionantes ficam gravados na memória para sempre, enquanto fatos frios se apagam com o tempo. Ao respirar fundo antes e depois, você ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo estado de calma e foco. Isso abre uma janela de receptividade no cérebro, permitindo que a frase seja gravada com mais profundidade, como se estivesse sendo marcada a fogo em sua mente. Já o ato de visualizar o resultado desejado, mesmo que rapidamente, desperta uma reação física real. Estudos de neurociência mostram que o cérebro não diferencia uma experiência vivida de uma intensamente imaginada. Assim, ao ver mentalmente a cena, seja assinando um contrato, recebendo uma notícia, conquistando algo, você aciona as mesmas áreas cerebrais de quando realmente vive aquele momento. Isso cria um estado interno de já ter conquistado, o que altera seu comportamento de forma automática. E o efeito é poderoso. Percepção seletiva ativada. Seu cérebro passa a identificar sinais, pessoas e oportunidades que estejam alinhadas com o que você decretou. Mudança na postura interna. A dúvida dá espaço à confiança, e você começa a agir com naturalidade em direção ao que quer. Energia contagiante, sua comunicação, seu olhar e até sua postura corporal mudam, e isso atrai mais conexões e recursos. Napoleon Hill explicava que o sucesso é resultado da mente treinada para reconhecer e agir sobre oportunidades. Quando você declara e visualiza com fé, está literalmente instruindo seu cérebro a buscar evidências e situações que confirmem o que você afirmou, tornando quase impossível voltar ao padrão antigo de medo ou escassez. Por isso, Provérbios 16:3 é tão preciso. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Aqui, pensamentos estabelecidos significa pensamentos firmes, consolidados e imutáveis. Quando a fé e a intenção se encontram, seu decreto matinal se torna mais do que palavras. Ele se transforma em uma ordem espiritual e mental que molda todo o seu dia. Pesquisas recentes mostram que o cérebro humano responde a padrões repetitivos de pensamento. Quanto mais você repete uma ideia positiva e concreta, mais ela cria conexões neurais, tornando-se hábito. Napoleon Hill ensina que o sucesso não vem por acaso, mas por um processo deliberado de controle mental. O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. E o que essas 3 palavras fazem? Transformam o desejo em ação programada. Elas funcionam como uma ordem para o seu subconsciente, que passa o dia inteiro trabalhando a seu favor, sem que você precise lutar contra cada obstáculo consciente. Imagine cada manhã como um reset, onde você define o que será absorvido, percebido e criado ao longo do dia. O cérebro é como um músculo mental. Ele se fortalece e se molda conforme os estímulos que recebe repetidamente. Quando você repete uma ideia positiva e concreta, está literalmente treinando seu sistema neurológico para criar novos caminhos de pensamento
que com o tempo substituem padrões antigos de dúvida, medo ou limitação. A ciência chama isso de neuroplasticidade, e ela prova que o cérebro é capaz de se remodelar a qualquer idade. Isso significa que não importa quanto tempo você passou preso. Há pensamentos negativos a partir do momento em que você começa a alimentar diariamente o seu subconsciente com declarações positivas. Ele começa a funcionar em um modo otimizado para gerar ações coerentes com aquilo que você deseja. Napoleon Hill tinha razão quando diz que o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Mas ele também deixou claro que o desejo sem direção e disciplina é apenas um sonho. É aqui que entram as suas 3 palavras. Elas cristalizam o desejo. Elas transformam intenção em foco diário. Elas ativam o filtro interno do cérebro para encontrar, no meio de milhares de informações, aquilo que se alinha ao que você decretou. Quando você pronuncia essas 3 palavras logo ao acordar, é como configurar o GPS da sua mente. Ao invés de andar sem rumo, reagindo ao acaso, sua mente subconsciente passa o dia inteiro buscando rotas, oportunidades e conexões que te aproximam do destino definido. Esse reset matinal é mais do que um ritual. Ele limpa a influência de pensamentos negativos acumulados no dia anterior. Ele direciona a energia mental para objetivos claros, antes que o mundo externo comece a disputar sua atenção. Ele reprograma o filtro RAS, Sistema de Ativação Reticular, uma parte do cérebro responsável por selecionar quais informações serão percebidas e quais serão ignoradas. Com isso, coisas que antes passavam despercebidas, como uma conversa, uma vaga, uma oportunidade de negócio ou uma ideia inovadora, passam a saltar aos seus olhos. E não é coincidência, é seu cérebro obedecendo à ordem que você deu. Em outras palavras, cada manhã é uma página em branco. E essas 3 palavras são a caneta que escreve a história do seu dia. Se você não escreve nada, qualquer coisa será escrita por influências externas. Mas se você escreve com intenção, propósito e fé, o resultado se torna previsível e, muitas vezes, surpreendente. Como aplicar diariamente? O ponto crucial aqui é a consistência. Essas 3 palavras não são apenas uma frase bonita. Elas funcionam como semente mental e espiritual, que, ao serem cultivadas todos os dias, criam resultados reais. 1. Escolha suas 3 palavras com cuidado. Elas precisam ser positivas, curtas e específicas para que sua mente possa absorvê-las e programar respostas automáticas. Eu atraio sucesso, ativa a percepção de oportunidades. Sou abençoado hoje. Gera gratidão e atrai pessoas e situações favoráveis. Tudo chega até mim, cria um senso de confiança e expectativa positiva, liberando ansiedade e medo. Cada palavra é uma ordem clara para o seu subconsciente, que começa a trabalhar como seu aliado natural, identificando soluções, oportunidades e caminhos que antes passavam despercebidos. 2. Repita ao acordar. O cérebro ainda está em um estado hipnagogia, altamente receptivo e maleável. Ao repetir suas palavras antes de qualquer distração, você garante que essa intenção seja a primeira impressão do dia e que seu subconsciente a absorva de forma profunda. O efeito é como programar o software interno da sua mente, antes que influências externas tentem impor padrões antigos de dúvida, medo ou estresse. 3. Sinta o que está dizendo. Mesmo que o resultado ainda não seja visível, sua emoção dá credibilidade à afirmação para o cérebro. A neurociência explica, quando sentimos como se algo já fosse real, nosso cérebro libera dopamina e outras substâncias que fortalecem a memória e o aprendizado, aumentando a probabilidade de ação alinhada ao que você deseja. É como se você estivesse vivendo antecipadamente a vitória e cada ação do dia passa a ser guiada por essa sensação de conquista.
4. Observe e anote pequenas mudanças. Muitas vezes, os resultados começam sutis. Oportunidades inesperadas, ideias criativas surgindo, pessoas que se alinham com seus objetivos. Registrar essas pequenas vitórias fortalece sua fé e confiança, criando um ciclo de motivação que se retroalimenta. Seu cérebro entende. Isso funciona, vale a pena continuar. E passa a reforçar ainda mais os padrões positivos. Quando você pratica isso todos os dias por 21 dias, cria-se um hábito profundo. Estudos de psicologia comprovam que 21 dias é o período necessário para que um novo padrão mental e comportamental se estabeleça. Seu cérebro começa a substituir padrões antigos de escassez, dúvida ou procrastinação por um estado natural de confiança, foco e ação. Em outras palavras, essas 3 palavras matinais deixam de ser apenas uma frase repetida e se tornam um comando interno que guia seu comportamento, sua percepção e até mesmo sua sorte de forma natural e consistente. Agora me diz, você já escolheu suas 3 palavras? Está mesmo disposto a repetir isso todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa? Porque eu vou te falar a verdade. Não são as grandes mudanças que transformam a sua vida, e sim os pequenos detalhes repetidos todos os dias. O que você fala para si mesmo logo cedo molda como você se vê, e como você se vê determina o que você atrai. Se você continuar se vendo pequeno, limitado ou incapaz, o mundo vai confirmar essa visão. Mas se começar a se ver forte, próspero e capaz, a vida vai abrir caminhos que você nunca imaginou. E lembre-se, ação, fé e repetição são o tripé do sucesso. Napoleon Hill disse: não espere. O tempo nunca será perfeito. Comece agora, comece pequeno, mas comece. Então eu te desafio, faça isso amanhã cedo. Faça com fé, com emoção e com convicção. Se você está pronto para mudar sua história, curta esse vídeo agora, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e, principalmente, comece hoje. O seu futuro está esperando você dar o primeiro passo. E ele começa com apenas 3 palavras. Se você chegou até aqui, o meu mais sincero obrigado e até o próximo vídeo.